Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Podizagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Estamos hoje no nosso 8º episódio já, olha só, que legal. E como o nosso foco é falar sobre aspectos de aprendizagem, no episódio de hoje nós vamos falar sobre histórias e experiências de quem já implementou a aprendizagem corporativa, né? Quais foram os desafios, quais foram os benefícios e os ganhos com tudo isso. E começando com um grande questionamento. Educação corporativa é um termo contraditório na sua essência? Será que a aprendizagem pode ser separada entre o que acontece dentro e fora das empresas? E como fica a aprendizagem corporativa? O que fazer para implementar? E o que vamos aprender no episódio de hoje do Podizagem? Eu sou o Renan Luz e comigo aqui o meu amigo Júlio Cunha. Olá, Júlio, como é que você está? Tudo bem? Muito bem, obrigado pela sua audiência hoje aqui no nosso podcast. E hoje a gente com convidados aí muito especiais, pessoas que a gente interage aí há vários anos e que tem muitas histórias aí, muitas experiências implementando projetos de educação corporativa e ajudando a grandes empresas, grandes projetos aí, grandes organizações a superar desafios que estão relacionados aí a como fazer com que as pessoas aprendam melhor, aprendam mais rápido para atingir os objetivos das suas empresas. O Luciano Gardesani aqui da Clarity e o Augusto Gaspar, consultor com vários anos de experiência, ele vai falar aqui um pouco para vocês. E eu queria começar já esse episódio pedindo para que vocês se apresentem, se possível, se vocês puderem contar uma história de aprendizagem, né, para definir um pouco o que cada um é, o que cada um faz, e se vocês puderem conectar essa história com a pergunta que o Renan fez ali na abertura, seria muito bacana, né? Se vocês conseguissem ajudar a responder essa pergunta, será que existe realmente educação corporativa e educação acadêmica? Será que a aprendizagem ela está separada? Então eu vou passar a bola aqui para o Gaspar começar e depois o Luciano. Vamos lá, Gaspar. Obrigado, Júlio. Olá, Renan. Olá, Luciano. Prazer estar aqui com vocês nesse Podizagem número 8. Muito bom, uma iniciativa muito legal. Bom, eu tenho muitas histórias para contar, né? E acho que eu vou começar me apresentando, contando como eu comecei a aprender. Na verdade, eu terminei a faculdade, eu fiz engenharia mecânica, né? E no fim da faculdade, no último ano, eu fui para uma empresa de uma coisa que na época era muito nova, de informática. Pouca gente sabia como é isso, né? Sistemas, o que são, como funcionam. Era uma coisa muito restrita, aquelas pessoas que ficavam dentro de um aquário, dentro das empresas, os famosos CPDs, né? E eu fui para uma empresa de tecnologia e lá comecei a ver coisas totalmente diferentes de tudo que eu tinha visto na faculdade. E aí já começa, né, uma linha, né, de divisão. O que eu tinha que aprender para trabalhar era diferente do que eu estava aprendendo na faculdade, né? E aí eu tive que começar a aprender a aprender. Eu acho que esse foi o primeiro ensinamento que eu tive já desde o estágio até o momento que eu comecei realmente a trabalhar como funcionário nessa empresa. Era uma grande multinacional, tinha centros de treinamento em São Paulo, Rio de Janeiro. Na época, ela fabricava máquinas, todo o software era feito por ela, todo o suporte, todos os serviços, né, aos clientes eram dados por ela, não tinha concorrência, fazia exatamente a mesma coisa, você não tinha outros fornecedores, né, tinha um certo domínio ali. E eu tive que aprender a entender tudo aquilo, porque eu fui colocado logo no primeiro ano como instrutor para clientes, né? E aí eu era jogado na fogueira assim com uma frequência muito alta, porque você ficava sabendo, olha, semana que vem você dá um curso para os clientes sobre tal assunto. Eu falei, legal, eu vi esse assunto no estágio, eu tinha que pegar manuais, todos em inglês, entender aquilo. E aprendi duas coisas. Primeiro, aprender a aprender e aprender que a gente aprende muito com a experiência dos outros, né? Isso foi algo que eu aprendi logo no início, porque eu ficava quebrando a cabeça com algumas coisas e de vez em quando eu lembrava, puxa, talvez alguém possa me ajudar. E eu ia pedir ajuda, essa pessoa dava aquela dica fundamental, né? E no momento em que nós estávamos ali na sala de aula para dar treinamento para clientes, eram treinamentos de 8 horas por dia, às vezes treinamento de 2 semanas direto, né?
você enfrentava todo tipo de pessoas ali, né? E foi um segundo aprendizado que eu tive, que foi passar a tentar entender as pessoas, não bastava somente conhecimento técnico. E logo em seguida aprendi também que o conhecimento técnico é perecível muito rapidamente, né? Mesmo naquela época, meses após você ter aprendido alguma coisa, ensinado alguma coisa, aquilo deixava de ser tão relevante como era. Você tinha que na verdade, se atualizar constantemente. Então, aprendi que esse aprendizado técnico era perecível, mas ao mesmo tempo, o aprendizado que eu fiz no relacionamento com as pessoas, aprender a lidar com as pessoas, primeiro em sala de aula, depois na consultoria, eu descobri que isso é permanente, que são o que a gente chama hoje, numa linguagem mais moderna, de soft skills, né? E assim eu evoluí, comecei a aprender. Alguns anos depois, mudei meu foco, né, de trabalho, passei por uma consultoria mesmo, dentro dessa empresa. Fui depois para uma outra empresa na área de RH, tive que reaprender de novo, porque formação técnica, experiência técnica em informática, formação técnica em mecânica, experiência técnica em informática, e você chega no RH, como é que eu me viro, né? Então, fui também atrás de aprender com pessoas, graças, né, aos bons relacionamentos que eu tive na época, consegui aprender muito, né, pessoas que se dispuseram a ensinar, a dedicar tempo, né? Então, eu fui evoluindo a carreira nesse sentido. Então, saí de uma área puramente técnica para uma área de recursos humanos, uma empresa que estava evoluindo muito rápido. Imaginem, telecomunicações na época da implantação de celulares no Brasil, a loucura que era aquilo, né? E saí dessa empresa para voltar à consultoria. Então, voltei aí tentando unir as duas coisas. Foi uma coisa muito interessante, né? Lidar com pessoas e tecnologia ao mesmo tempo. E aí, continuei em grandes empresas de consultoria, depois saí para empresas de amigos meus, trabalhei um tempo junto aí com o Luciano, numa empresa também de implantação aí de sistemas para educação corporativa, né? E agora estou com a minha empresa, né? Eu estou com a minha consultoria também, trabalhando em parceria com outras empresas, nessa área de gestão de pessoas, gestão de mudanças, educação corporativa. E acho que é isso, né? Acho que o meu aprendizado principal foi logo no início e eu estou aprendendo todos os dias. Então, e respondendo um pouco, né, uma partezinha da pergunta do Renan, que o Renan colocou, aquela provocação, eu realmente, na prática, eu vi que aquilo que eu aprendi na academia não serviu para as organizações. E o que a gente observa hoje em dia também é que há uma desconexão ainda muito grande. Muitas empresas precisam formar as suas pessoas para o trabalho, porque elas chegam muito cruas, né? Muito sem aquele conhecimento para o trabalho da faculdade. Interessante, hein, Augusto? Olha aqui, história aí que mostra essa dinâmica da aprendizagem na prática, né? Você é um profissional que se formou em exatas, né? Na área de engenharia e foi para a área de RH. Ainda é algo que eu não vejo muito acontecendo. Eu imagino aí que algum tempo atrás devia ser uma coisa mais rara, né? Se bem que eu lembro que eu acho que na década de 80 e 90 foi uma febre assim de engenheiros em todas as áreas, né? Tinha muito engenheiro presidente de empresa, tinha muito engenheiro diretor financeiro. Teve uma época que o Brasil, não sei por que motivo, nunca estudei isso, mas eu lembro dessa fase aí, né? Que toda a diretoria era de engenheiros, né? De todas as áreas, né? Teve Os isso, né? engenheiros invadiram o mercado. Na época que eu me formei, os engenheiros foram para bancos. Eu me formei em engenharia mecânica pensando em ir para a indústria automotiva, mas havia uma crise na época, a primeira crise de petróleo, aquela história toda, e o pessoal falava assim, o pessoal se formava, vinha para nós, estávamos no terceiro, quarto ano, falava, olha, a turma está indo para banco, pensem o que vocês vão fazer da vida. Aí eu falei, bom, fui parar em informática, né? Não foi muito diferente. Depois, o RH foi interessante, porque eu recebi um convite para o RH, de um diretor de RH que estava assumindo o cargo nessa empresa de telecomunicações, e no mesmo ano eu casei com a minha atual esposa, são só duas, não foram muitas, que trabalhou em RH a vida toda. E logo que eu me casei e mudei para a área, eu fui junto com ela num evento. E o pessoal no evento lá estava falando assim, não, porque o RH precisa se tornar estratégico, não sei o que lá. E eu falei para ela, puxa, estou entrando na área na hora certa, os caras estão querendo mudar e tal. Ela falou, não, eu ouço isso há 10 anos. Então, é aquela história, né?
a iniciativa de algumas pessoas de mudar, né, existe, mas muitas vezes você acaba não conseguindo. E outra coisa, só rapidamente para encerrar, né, que também me deixou mais tranquilo em ser um engenheiro RH, foi que na época eu fazia um trabalho voluntário na ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. E o presidente da ABRH na época era um engenheiro mecânico. Eu falei, olha só, então não estou tão fora assim do perfil, né? Mas é isso aí. Então você vivenciou bem esse período, acho que eu comentei mesmo. Falando em engenharia e RH, eu vou passar a bola agora para o Luciano, que eu acho que tem aí algum ponto em comum aí, né, Luciano? Sim, com certeza. Tenho sim, boa tarde aí. Bom, muito legal estar com vocês aí. Obrigado pelo convite. Também sou engenheiro, né? Acho que esse é o ponto em comum, mas nunca trabalhei na área, né? Acho que o meu caminho acabou sendo parecido aí com o do Augusto, né? De logo começar a trabalhar com tecnologia e, mais especificamente, tecnologia educacional, né? Então, trabalho aí, vou falar um pouquinho rapidamente, né? E depois eu vou procurar contar uma história um pouco diferente para me apresentar. Mas eu estou há mais de 20 anos, né, trabalhando com esse tipo de solução, né, e mais ligado aí à parte de implementação mesmo, de venda, né, eu me formei em engenharia, depois acabei indo para um lado mais de marketing, um lado mais comercial, mas para trabalhar nesse tipo de projeto, você precisa conhecer, né, da parte educacional, da parte técnica, né, da parte tecnológica, principalmente tecnologia, que muda muito, né, evolui muito. E o que eu queria contar um pouquinho aí, né? Acho que até vocês tinham comentado sobre deixar uma história marcante, né? Eu queria contar uma experiência minha aí da pandemia, que acho que tem tudo a ver com aprender através de tecnologia, né? Logo que começou a pandemia, eu ganhei da minha esposa um bonsai, um vasinho de bonsai, e eu gostei, né? Eu sempre achei muito legal, mas aí eu pensei, puxa, como é que eu vou cuidar disso aqui agora? Porque eu já tinha matado um bonsai quando eu era adolescente, né? Minha mãe tinha me dado um bonsai e, obviamente, ele não sobreviveu, né? E eu falei, puxa, agora eu vou me dedicar para não matar o segundo bonsai, né? Alguém cultivou durante 30 anos e tu deixou morrer. Não era uma planta tão velha, era uma muda ainda, né? Tecnicamente, depois eu fui aprender que nem é um bonsai. Um bonsai já é uma planta mais crescida, adulta, né? Essa planta que ela me deu, ela era muito mais uma muda, né? E eu falei, puxa, eu vou me dedicar a isso e vou usar justamente o e-learning, né? Vou buscar na internet informação, né? E fui para o YouTube e você acha muita coisa, né? Você acha muito conhecimento. É interessante quando você resolve se especializar em alguma coisa e você vai atrás, hoje você vai achar muita coisa. Informal mesmo, gratuita, informal, né? E desde então, agora eu estou com várias plantas. Devo estar com umas 10 plantas. Aí já tenho, viu, Renan? Já tenho agora umas um pouco mais velhas. Olha você vai aí. ganhando um pouco de confiança, você fala assim, vou pegar uma um pouquinho mais velha porque agora o risco de eu matá-la é menor, né? E o que é interessante, né? Parece ser uma coisa simples, mas não é nada simples você cultivar esse tipo de hobby, né? Então, você tem que aprender ali você começa a aprender sobre as espécies, né? Como cuidar de cada espécie, o tipo de quantidade de sol que cada espécie tem que ter, de rega, tipo de solo, você tem que adubar, né, a planta. E eu me baseei muito em vídeos que eu encontrei no YouTube, né? Então foi uma experiência que eu tive depois de tanto tempo, pessoal, mas para tentar desenvolver um hobby novo, né? E assim, não matei nenhuma planta até agora, né? Não, passaram-se 2 anos, ainda não deu tempo. E é claro, continuo sendo aprendiz, porque isso você começa a aprender, né? Na medida em que você vai estudando, você percebe como isso é uma prática milenar, né? Oriental, não é fácil, né? Você alcançar aí excelência nisso. Eu sou um mero aprendiz, né? E acho que tem 2 virtudes aí que você desenvolve, né? Que eu acho que é legal compartilhar, que eu percebi. Uma é paciência. Por quê? Porque a planta ela vai crescer no ritmo dela. Ela não vai se transformar num bonsai da noite para o dia. Você precisa ter paciência. E acho que isso está muito ligado, né, à cultura oriental. Então, é um hobby para décadas, né? Então, você começa hoje uma planta, você talvez vai ter ela como um bonsai daqui a 10 anos, 15 anos, né? Então, você precisa ter paciência.
e a outra é disciplina, porque você precisa cuidar das plantas. É como se fosse um animal de estimação, né? Se você não cuidar, se você não se preocupar com essas questões que eu falei, de rega, época certa para transplante e tudo mais, você não vai conseguir fazer com que ela se desenvolva, né? E ele te Então, ajudou na pandemia, cara, o bonsai? Atingiu o objetivo? ajudou. Acho que ajudou. Eu sempre gostei de plantas, né? Mas nunca tinha tinha me dedicado a isso, né? Meu pai gosta muito de plantas, tal. E aí foi uma maneira de eu ter tempo, né? Você passa a ter tempo também. E eu sempre achei muito legal o bonsai, né? Mas a minha experiência anterior tinha sido ruim. Então eu falei, agora eu vou tentar de novo. E tô nessa aí. Quem sabe aí logo eu mando uma foto para vocês aí de uma planta um pouco mais desenvolvida aí. E vou continuar nessa, vamos ver. Bacana. É muito interessante essa quando a gente começa a ouvir, né, essas experiências aí primeiro de duas, coincidentemente, né, dois profissionais que vieram da área de exatas, de engenharia, que entraram na área de tecnologia e hoje estão muito imersos aí nesse mundo da aprendizagem corporativa, a gente pode falar assim, né? Seja como consultoria, seja desenvolvendo conteúdo, implementando tecnologia. E aí tem um quadro aqui no nosso programa, né, Renan, que a gente costuma falar um pouco de coisas bacanas que a gente faria de novo, que a gente repetiria, né? É o nosso quadro Replay. Eu vou colocar aqui a nossa vinheta para a gente pedir para vocês compartilharem um pouquinho do que já aconteceu, do que vocês fariam de novo. É o nosso quadro Replay. E aí, nesse quadro, então, a gente pede para os nossos convidados compartilharem algo dessas experiências, pode ter sido recente, pode ter sido do passado, mas que surtiram efeito, que deram certo, coisas que vocês acham que fariam de novo. Quem quer começar? E vamos começar agora com o Luciano, que foi o último agora, vamos para inverter a nossa ordem aí. Legal. Eu vou contar uma história que tem a ver com a minha atuação, né? Mais na frente comercial, lidando com clientes, né? Também ligado aí a projeto de educação corporativa, né? Uma história de uns 15 anos atrás, mais ou menos, já faz um bom tempo. Eu estava à frente de um projeto com um cliente, era um cliente grande, né? Importante para a empresa onde eu trabalhava. Era o principal cliente, acho que, da empresa na época, em termos de volume de projetos, e a gente estava começando um projeto para eles, e num determinado momento, a gente percebeu que o escopo, né, do projeto era, na verdade, o dobro do que tinha sido previsto, né? Então, na prática, assim, a conta do cliente ia dobrar, e aí todo mundo, obviamente, se assusta, né, e fala, puxa, o que vai acontecer? Quem vai dar notícia, né, e tudo mais, né? Isso é uma coisa E aí, que nunca acontece, né, cara? Isso é uma coisa tão difícil de acontecer. Jamais. nesse caso, já era um projeto grande, então ele ia dobrar ainda mais, né? E aí teve gente que olhou com bons olhos, é claro, né? E teve gente que já se preocupou, né? Como é sempre assim. E aí foi marcada uma reunião lá. Nós fomos lá no cliente, né? Para explicar, né? Era uma reunião de trabalho normal do projeto que já vinha sendo feito. Aí nós íamos aproveitar para contar isso, né? Contar essa novidade. Aí fomos 3 pessoas, né? Fui eu, fui meu diretor comercial e foi o gestor do projeto, a pessoa que estava tocando o projeto. E a gente estava fazendo a reunião normal do projeto, e na hora que a gente ia entrar nessa pauta, o meu diretor comercial, ele se levantou e foi tomar um café na outra sala, né? E ele me deixou sozinho ali. Ele me deixou sozinho para dar notícia. E aí eu falei, puxa, agora, né? Como é que eu vou... Eu vou tocar essa sozinho, né? Eu era bem mais novo, né? Então, eu não estava ali... Aquilo, de certa forma, me deixou tenso, né? E eu comecei a explicar isso pro
para o cliente. Normalmente era o diretor, né, da outra empresa, eu comecei a explicar. É claro que o tom da reunião mudou, né? Ficou muito mais tenso do que estava, né? Mas, enfim, nós tínhamos argumentos, né? Nós tínhamos ali dados e fatos para mostrar, e nós tínhamos que profissionalmente mostrar, né, a situação. E no final o cliente entendeu, né, os argumentos, então o projeto ele seguiu. Na verdade, ele até se tornou bem maior depois, mais do que o dobro, né? Porque o volume foi aumentando e tudo mais. E foi uma situação que, apesar de ter sido ali inesperada, né, ela é o tipo de situação que faz crescer, né? Quando você é colocado diante de uma situação como essa, você acha que você não está preparado, e eu tive várias outras situações assim, mas acho que é justamente nesse tipo de momento que você aprende, né? Você aprende muitas vezes numa situação difícil, inesperada, você acha que você não está preparado, mas você faz o melhor que você pode, se você se preparou para isso, você vai conseguir fazer, né? E essa foi uma situação que eu carrego, né, comigo, assim, eu acho que tem duas lições aí, né, que você pode fazer, você não tem que ter medo de fazer as coisas, você tem que encarar se você se preparou para isso, e que você tem que se preparar para ser surpreendido também. Como eu fui nesse caso, né, a grande surpresa foi ter visto ali que na hora a pessoa levantou e me deixou sozinho para dar notícia, e ele tinha muito mais experiência do que eu, né? Então, nunca falei disso depois com a pessoa, talvez ele tenha feito isso até de propósito, para ver como é que eu iria me sair, né? Mas foi uma experiência que depois aconteceu muitas outras vezes, Júlio, assim, esse tipo de situação, né? Só que não foram marcantes como essa, porque essa talvez tenha sido uma das primeiras, né? Então, eu acho que eu pensei um pouco em compartilhar essa experiência, que acho que é uma experiência que as pessoas vão vivenciar mais cedo ou mais tarde, né? Manda o link do Podizagem depois para o teu chefe. Ele sabe dessa história aí. Vou mandar. Muito legal, Luciano. Ele vai se reconhecer na história. Exatamente. Muito legal. Eu acho que isso mesmo, as situações que a gente fica encurralado, certamente nos fazem descobrir aptidões que a gente talvez nem soubesse que tem, né, cara? E é uma prática, né? Não tem jeito. Você não aprenderia a fazer esse tipo de negociação, a dar cara a tapa para o cliente, se você não passasse por isso. Não tem outra forma. Como o Augusto falou antes, né? A universidade tem o seu papel importante, mas ela não ensina esse tipo de coisa. É a prática, é o mundo corporativo que vai ensinar isso, né? Sim. E Augusto, e você? O que você tem de uma história bacana para contar para a gente, de um desafio aí que você enfrentou na sua jornada até agora que merece ser reprisado? Olha, vários, né? Eu acho que a história do Luciano também me inspirou, aí me lembrou de duas situações muito parecidas, né? A primeira foi um dia que eu estou na empresa que eu trabalhava, também aquela multinacional lá atrás e tal, e eu estou andando ali no corredor, passando em frente às salas dos diretores, né? E eu era da área de consultoria e serviços, nós tínhamos ali uma diretora, né? E eu estou chegando próximo à sala dela, assim, andando no corredor, eu nem lembro o que eu estava fazendo naquele andar, e eu ouvindo ela discutir com o gerente de uma filial nossa, se não me engano, Porto Alegre, algo assim, falando, não, isso não pode se ficar assim, nós vamos ter que resolver isso imediatamente e tal, eu preciso mandar alguém no cliente, eu estou passando na porta dela e falo assim, vou mandar o Augusto amanhã aí mesmo para resolver isso, né? Aí já caí na fogueira, né? No dia seguinte embarquei no avião, fui para Porto Alegre, tive que entender tudo muito rapidamente, mas é o que o Luciano falou, nessa hora, parece que toda aquela adrenalina, né, te ajuda a seu cérebro girar mais rápido. E uma outra situação muito similar, mas muito mais complicada, aconteceu anos depois, também já numa outra empresa, na área de consultoria, quando um dos diretores da área também me chamou numa sexta-feira, final de tarde, falou, olha, a gente está com uma encrenca aí no cliente, a gente precisa ir para a Argentina na semana que vem, então a gente embarca domingo, segunda-feira te encontro lá, te explico tudo. Ah, mas você não quer me dizer o que é? Não, na segunda lá eu te explico, ok. Lá vou eu para a Argentina, embarco no domingo, chego lá na segunda, conforme combinado, o gerente da filial lá foi me encontrar, e no caminho ele falou assim, cadê o fulano? Ele não vinha com você, né, que era esse diretor? Eu falei, vinha, ele falou, inclusive, quer me dizer o que está acontecendo.
Aí o cara me brifou rapidamente, falou, olha, o cliente está numa situação terrível, nós estamos lá sendo ameaçados de sair da conta, é uma conta muito grande, um cliente também multinacional, e essa filial da Argentina havia encontrado uma outra solução e estava fazendo reuniões já para adotar essa solução no lugar da que nós tínhamos, né? Um risco muito grande. E eu estava sendo enviado ali junto com esse gerente e, teoricamente, com esse meu diretor, para a gente tentar resolver o problema, né? Mostrar para o cliente as vantagens da nossa solução, né? Aí eu chego lá no cliente, cadê o nosso diretor? E cadê todo mundo para lá? Cadê? O próprio cliente perguntou, ele não vinha. Aí nós ligamos para o diretor-geral da consultoria em São Paulo, né? Falou, olha, o que está acontecendo? O fulano não chegou ainda. Ele falou, não, ele foi demitido na sexta-feira. Ele não trabalha mais com a gente. Falei, que legal. Então, no momento em que ele foi demitido, ele me jogou na fogueira. Algo que ele tinha que resolver, passou para mim, né? Mas ajudou a crescer muito, né? Eu tive que, nesse momento, entender tudo o que estava acontecendo, assim, de bate-pronto, absorver o máximo possível. O que eu acho que eu poderia repetir, e eu acabei repetindo muitas vezes, foi criar um relacionamento com esse cliente. Porque eu cheguei ali de mãos vazias, né? Eu não tinha ideia do que eu iria fazer. Eu já comecei a conversar com ele, entender o que estava acontecendo. Então ele virou assim, né? Ele começou a contar para mim quais eram as razões de ele estar olhando, né, outra solução. Isso me ajudou, mesmo sem o conhecimento técnico que eu precisaria, sem a história, a contribuir nesse projeto. Fiquei alguns dias ali e o negócio acabou demorando um pouquinho, mas eles acabaram optando pela outra, né? Então não resolvi, mas pelo menos eu segurei por um tempo. Mas o que eu aprendi nisso, acho que é muito similar ao que o Luciano aprendeu. No momento que você tem essa necessidade, você tem que, de certa forma, né, usar toda aquela bagagem que você teve. Acho que uma coisa que o Renan falou, um pouquinho antes de passar a palavra, que o que a gente vê na academia não nos ajuda, o que a gente viu antes talvez não nos ajude, mas ele vai criando blocos, né, fundamentais para que você construa em cima deles. Então essa é uma coisa que eu aprendi, acho que é uma lição que a gente tem que levar para quem está chegando agora no mercado, que é tudo que você viu na faculdade, tudo que você viu na sua vida, tudo que você viu em outras experiências, que talvez não tenham nenhuma referência direta com o que você vai fazer agora, podem servir como uma base, né? Um primeiro degrau ali para você subir, pisar nele e partir daquilo, né? E todas essas experiências são, de certa forma, construtivas, né? Por mais que eu tenha sido várias vezes, esses foram 2 exemplos assim, caído em situações similares, né? Você aprende muito. Nessa hora você aprende muito e vai com muito mais confiança para as próximas vezes, né? A confiança tal ao ponto de você chegar em determinados momentos e chegar para uma pessoa mais jovem e falar, agora você vai, porque eu já fui jogado na fogueira, é a sua vez de ser jogado para você aprender também. Talvez é o que o seu diretor tenha feito com você, Luciano, naquele dia, não sei dizer, mas pode ter sido. Bacana, né? Júlio, deixa eu abrir teu microfone aqui, Júlio, estava fechado. Aí. Opa, desculpa aí, gente. Não, eu estava falando pro Augusto, assim, que talvez essa viagem, se tivesse sido umas 2 semanas antes, o teu diretor não tivesse saído, né? Quem sabe? Muito bom, gente. Só para a gente relembrar aqui, a gente está falando hoje de histórias de quem já implementou, né? E a gente está com 2 feras aqui, o Luciano, que é um executivo da Clarity, e o Augusto, que é o diretor lá da TCG, que é a empresa fundada pelo próprio Augusto, né, Augusto? Isso aí. Que bacana. Gente, a gente vai caminhar para o nosso próximo quadro, porque no próximo quadro a gente vai ter algumas coisas muito legais aqui, como essas que a gente já ouviu pelos nossos convidados, que é o nosso quadro Dica de Mestre. Solta a vinheta. Legal. Bom, para você que já nos acompanha aqui no Podizagem, o Dica de Mestre basicamente é a gente ouvir insights, a gente ouvir dicas desses profissionais que participam conosco aqui, os nossos convidados, de dicas que realmente a gente pode utilizar no nosso dia a dia, de quem já apanhou, de quem já teve sucesso, de quem, né, já ralou um pouco aí na sua trajetória de vida, seja profissional, pessoal, enfim. Augusto, na sua... Eu vou interromper um pouquinho. Júlio. Vou interromper um pouquinho. Quero botar uma pimenta hoje nesse quadro aqui. Manda lá. Que é o seguinte, eu quero perguntar para o Augusto, né, que dica que ele daria para um executivo de RH
que está hoje no desafio aí. E aí, Augusto, eu vou compartilhar com você que a gente conversa muito com o segmento de tecnologia. Empresa, nós atendemos muito o segmento de tecnologia, a gente interage muito com esse povo, né? E assim, se você fosse dar uma dica para um executivo de RH jovem de uma empresa de tecnologia hoje que está enfrentando aí uma escassez de talentos sem igual, está precisando requalificar o pessoal. O que te vem na cabeça quando você pensa nesse cenário? Assim, o que você ofereceria como uma dica de mestre para esse povo? Olha só que complicado, hein? Capciosa. Na verdade, eu passei por isso, né? Na empresa de telecomunicações que eu trabalhei, que eu comentei, eu era gerente de operações e gerente de tecnologia de RH. Então, minha função era trazer os sistemas e todos os processos que tinha a empresa de origem canadense, né? Tinha processo no Canadá, processo nos Estados Unidos, trazer para o Brasil sistemas e processos. E eu passei, né? Como era ali gerente de RH junto com outros, né? Subordinados ali ao mesmo diretor, todas as dores da área caíam para a gente, né? No início, quando eu entrei na empresa, era exatamente no momento do boom da tecnologia, da implantação de celulares no Brasil. Então, era uma concorrência para profissionais muito grande. Você encontrar um engenheiro de telecomunicações para trabalhar na implantação era muito difícil. Tinha 1 ou 2 faculdades no Brasil que formavam essa turma. E era muito comum esse tipo de gerente, esse tipo de engenheiro chegar para o chefe dele e falar assim: olha, acabei de receber aqui uma oferta do concorrente X para ganhar tantos por cento a mais, né? Aí esse gerente ligava desesperado, também um gerente normalmente jovem, né? Primeiras funções ali de gerenciar pessoas, sem experiência, ligava para a RH e falava: me ajuda, preciso dar um aumento para esse cara, senão eu vou perder, eu não posso perder por causa do projeto XYZ, se ele for embora eu estou perdido, né? E o que a gente aprendeu com isso, né? Aprendeu que você não deve segurar as pessoas pelas ameaças, né? E pela questão também de, por exemplo, somente salarial, né? E a gente, aos poucos, foi com esses gerentes que precisavam contratar gente boa e manter essas pessoas dentro da empresa, que eu acho que é mais difícil, nós fomos criando programas de desenvolvimento e aceleração de carreira rápido, né? Então, qual que era a ideia? A pessoa entra na empresa, 6 meses depois ela já tem uma primeira promoção. Para quê? Para que ela fala: poxa, eu estou evoluindo, né? Depois de 1 ano, mais uma, e assim por diante. Então, criamos uma carreira com aceleramento rápido, uma aceleração rápida, e, ao mesmo tempo, uma série de outros benefícios para segurar essas pessoas na empresa. Então, a escassez de profissionais, né, ela começou a ser combatida com essas ofertas, né, de um melhor ambiente de trabalho, uma melhor oportunidade de carreira, que a pessoa vê: poxa, não adianta eu sair procurando no mercado, porque aqui eu vou ter boas oportunidades. Então, a gente foi trabalhando nessa forma, né? Então, a dica que fica para esses gestores é: o que você tem de bom na sua empresa, o que você tem de diferencial que você pode oferecer para as pessoas. Desde o momento que você faz um processo de recrutamento, né? Eu mesmo, né, fui muito em faculdades, na época lá a gente fazia palestras sobre a empresa e contava essa empresa, a melhor empresa do mundo, né, para aqueles estudantes que estavam ali virem com estágio e eventualmente trabalhar. Então, desde o momento da busca por candidatos, o que você pode oferecer de diferente? O que você pode oferecer de, vamos dizer, uma coisa firme, né, e estável para que essa pessoa fale: vale a pena eu entrar nessa empresa e não sair daqui. Agora, que não é simples, não é, né? Você está enfrentando aí outros gerentes de RH, colegas seus que estão em outras empresas, talvez ouvindo esse podcast e fazendo a mesma coisa, né? Mas você precisa trazer o que você tem de melhor para essas pessoas. Acho que essa é a questão, né? E se puder continuar, se vocês me permitem, né? Falando em dica de mestre, né? Eu acho que uma coisa que vale aí para os jovens profissionais, isso gestores, não gestores, as pessoas que estão entrando agora nas empresas, é não ter medo de aprender, né? Aquilo que eu falei que eu aprendi lá no início, no comecinho aqui do podcast, que eu falei que eu aprendi a aprender, e aprendi também que o conhecimento é perecível, com exceção do conhecimento que hoje é chamado de soft skills, né? O relacionamento que você aprende, a forma de você criar empatia, a forma de você conduzir as coisas, de você tratar, né? Que são aquele conhecimento soft, como se diz, né? Isso não perece, isso ao contrário evolui. Agora o conhecimento técnico perece, então não tenha medo de
aprender coisas novas o tempo todo e, de certa forma, a gente não esquece, mas deixar de lado aquilo que você fazia antes. Uma brincadeira que a gente fez recentemente num curso aí que eu estava conduzindo foi que a gente estava falando da metodologia ágil, né, no aprendizado. Né? Então, a metodologia ágil está em tudo, né? É uma questão de moda hoje. E um dos conceitos da metodologia ágil é que ele é mínimo produto viável. Né? O que eu posso entregar agora para o meu cliente, né, para que ele já receba um produtinho, mesmo que não seja completo. Né? Eu acho que a gente tem que pensar em nós pessoas, nós profissionais, como um mínimo produto viável de nós mesmos. Né? Ou seja, o que eu tenho que aprender hoje para aplicar amanhã e, a partir disso, evoluir para aplicar depois de amanhã. Né? Então, eu tenho que sempre estar preparado para, mesmo que eu ainda não domine totalmente, mas começar a trabalhar, começar a entregar alguma coisa e evoluir constantemente. Né? E a história também do produto beta, né? Nós somos sempre um beta, você tem que se encarar, você nunca está pronto. Se você falar, estou pronto, eu sei tudo, você está colocando uma muralha em volta de você mesmo para a sua decadência profissional, né? E, então, acho que você se encarar como um produto beta, quer dizer, eu não estou pronto, eu tenho muito a evoluir, eu tenho que ter uma nova versão de mim mesmo daqui a, sei lá, alguns dias, é uma forma bacana de você encarar aí o seu aprendizado. Né? E é difícil, porque a gente vê que tem dois extremos, assim, sempre lutando, né? Aquele que acha que está pronto, né? Que acha que não precisa aprender mais nada, e a gente também tem outro extremo que acha que nunca está pronto, a famosa síndrome do impostor. Eu acho que até vocês comentaram nas histórias de vocês, né, que os diretores ali, os líderes, botaram vocês em situações que vocês mesmos não acreditavam que iam conseguir executar, né? Isso é muito recorrente. Eu acho que à medida que a gente vai criando uma experiência de liderança, a gente consegue já identificar nas pessoas, né? Eu acho que um pouco de cada. Nós mesmos temos isso também a todo momento, né? A gente fica lidando com esses dois, sei lá, esses dois lados da mesma moeda, né? Eu não posso achar que eu já sei tudo, porque eu ainda tenho muito para aprender, e eu também preciso acreditar que eu posso aplicar aquilo que eu já aprendi, né? Hoje, né? Então, que tem a ver com o MVP que você falou ali, né? Quer dizer, eu sou um MVP de mim mesmo, eu sou um beta essa nova versão de hoje, eu tenho que botar ela no ar, mesmo que seja para descobrir que não está pronto, né? E aonde que eu preciso arrumar. E eu acho que esse é um exercício bem extenuante, né? A gente tem que botar muita energia nisso para a gente mesmo, e se a gente tiver uma posição de liderança, né, para aquelas pessoas que a gente está ajudando, que a gente está interagindo no dia a dia, né? E aí eu queria ouvir um pouco agora do Luciano aí, quais são as dicas do mestre de São Caetano. Eu pensei aqui em trazer uma dica que acho que está muito relacionada aí a tanto a parte do trabalho, né, que a gente faz no dia a dia, mas também a gente pode levar para a nossa vida pessoal, né? Que acho que foi uma das coisas que eu aprendi e que eu acho que hoje são importantes, né, para tudo que eu faço, né? Aprendi com pessoas mais experientes do que eu, né? E depois com a própria vivência, né? Que é não tomar decisões importantes de cabeça quente, ou por impulso, né? Então, já aconteceu várias vezes de você estar ali... A gente lida com projeto, né? A gente lida com pessoas, né? Então, a gente está falando de relacionamento com pessoas, a gente está falando de tomadas de decisões em projetos que muitas vezes, né, não acontecem da maneira como a gente gostaria, né? Então, que são repletos de problemas, de impasses, né, de questões para se resolver e tudo mais, né? E eu já vivi situações em que quando você age ali no calor do momento, você toma uma decisão ali no calor do momento, você tem uma chance muito grande de errar, né? E uma coisa que eu aprendi que nessas situações, quando você acha que você ali talvez esteja um pouco contaminado, né, emocionalmente, por alguma questão, é melhor você não tomar a decisão, é melhor você esperar, né? Então já teve situações em que eu deixei para o dia seguinte. Não, hoje eu não vou decidir nada. Eu podia, né? Nesse caso eu podia esperar. Vou deixar para o dia seguinte. E é interessante, no dia seguinte você já olha para aquilo de uma forma diferente. Às vezes você até encontra uma saída ou uma solução que você não pensou ou que você não iria encontrar no dia anterior, né? Então
Então, eu acho importante deixar, muitas vezes, essa poeira baixar, né? Dar esse tempo, se for possível. É claro, às vezes a gente está ali pressionado e não é possível, né? Porque, assim, muitas vezes a gente vai tomar decisões que depois a gente não consegue consertar. Muda a perspectiva, né, Luciano? Muda a perspectiva. Esse é o ponto interessante, né? Que você fala assim, puxa vida, se eu tivesse ontem tomado uma decisão, eu não teria pensado nisso que eu estou fazendo hoje, né? Então é interessante como você pode, algumas vezes, né, esse lado mais, essa carga emocional, ela pode dificultar a sua visão mesmo. Ela não te permite enxergar a situação de forma tão clara, né? Então acho que essa é uma dica interessante para eu, por exemplo, estou mais na frente, né, de projetos da parte comercial e venda e tal. Mas acho que isso vale, como disse o Augusto, isso vale para os projetos, né? Vale para outras situações difíceis. Quando a gente perceber, né? Você tem que ter essa percepção, né? De que, peraí, eu acho que será que agora é a hora de tomar essa decisão? Será que eu estou enxergando, né? A situação por completo? Será que esse é o melhor caminho? Então, acho que essa é uma dica que é bastante útil aí para quem está diante de situações aí complexas, né, ou que precisem que seja necessário tomar algum tipo de decisão ali, que o desdobramento, né, pode ser, depois pode não ser, você não vai conseguir consertar de novo, ou que a consequência, ela é muito importante, né. Eu tô achando legal que nós estamos falando com dois caras que vieram de exatas, mas nós estamos falando de gente, cara. Isso é muito legal. Nós já tivemos um episódio aqui anterior, né, falando com profissionais de RH, mas olha só que interessante, né? Por mais que tenham vindo de exatas, lidar com gente faz parte, lidar com aprendizado faz parte. Isso é vida, né, cara? Não tem jeito. Gente, o papo tá maravilhoso, mas nós vamos seguir para o nosso último quadro do episódio de hoje. Vamos lá, solta a vinheta. Muito bem, vou passar a bola para o meu amigo Júlio. Júlio, conta para a gente aí sobre esse quadro. Essa deixa que o Luciano deu aí da dica de mestre de esperar o dia seguinte, né, para tomar a decisão, não se deixar levar pelo calor da emoção. A gente, em outros episódios aqui, alguém falou que a coisa mais difícil é deixar o ego fora da reunião, né? E quando a gente leva ele junto na reunião e acontece alguma coisa, acho que isso aí acaba aumentando esse risco. E esse quadro tem tudo a ver com isso, que é perguntar para vocês, né, o que vocês não fariam de novo, né? Algo que algum caminho aí, alguma opção, alguma bifurcação aí que vocês escolheram uma determinada direção que talvez não tenha sido a melhor opção. E esse quadro é o que tem mais audiência no nosso podcast aqui, e vou aproveitar já para pedir para você que está assistindo, que chegou até esse ponto aqui, independente da plataforma que você está consumindo esse conteúdo, seja no Spotify, seja no YouTube, enfim, dá um like, um joinha, compartilha esse material com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Isso ajuda muito no engajamento aqui, ajuda a gente a ter mais episódios, a ter mais convidados interessantes para compartilhar. Pode, inclusive, comentar, né, Júlio, aí sugestões de temas para a gente fazer nos próximos episódios. É isso aí. E agora eu vou perguntar para o Augusto aí, qual foi o tiro no pé que ele vai compartilhar com a gente? Foram muitos, né? Se tiro no pé fosse esporte olímpico, eu teria pelo menos uma medalha de bronze. Ouro não sei, mas um bronze eu teria. Eu lembro de uma situação muito clara, muito parecida com o que o Luciano falou, né? Eu fui também convidado, né, na época de consultoria em grandes empresas, a entrar num projeto também, num grande cliente que estava tendo problemas sérios ali de suporte de alguns gestores para as mudanças necessárias, né? E tinha um gestor lá que realmente era o que dava mais trabalho, vamos dizer assim, né? Aí a pessoa que estava cuidando de gestão de mudanças anteriormente teve que ir embora, nem era um brasileiro, voltou para o país. E lá fui eu, né, com a minha planilhinha de pontos para perguntar para o cara. Falei, isso aqui é tranquilo, eu já fiz isso 500 mil vezes, né? O cara é difícil, mas a gente dá um jeito, né?
Chego lá, não deu tempo de falar bom dia. A hora que ele viu o papel na minha mão, falou: você já é a 15ª pessoa que veio me pedir isso aqui. Você está chegando agora, esquece esse negócio. Esse cara falou: tá bom, depois a gente conversa, né? Saí de fininho, rabo entre as pernas, né? Aí no dia seguinte, aquilo, isso o Luciano falou, me lembrou muito. No dia seguinte, com a cabeça mais fria, porque eu tomei um susto na hora ali, na mão invertida, aí eu voltei, sem o papel na mão, para falar com esse cara. Falei: vamos tomar um cafezinho e tal. Eu comecei a conversar com ele, entender o que ele fazia, o que ele não fazia. Busquei informações com pessoas que conheciam ele melhor. E aos pouquinhos foi entender os reais motivos de que ele estava com aquela reação, né? E aí, entendendo esses motivos, a gente contornou. Eu tive que fazer de uma outra forma, fui buscar ajuda também de outras pessoas. Mas assim, você não deve... Acho que o tiro no pé foi eu chegar lá falando: esse negócio eu sei fazer, o cara... Dizem que ele é um cara difícil, mas tá aqui, é só preencher isso aqui, é só pegar essas informações com ele. Cheguei lá, já tomei uma invertida tão grande que eu saí sem enxergar o chão, né? Mas foi questão de repensar, conseguir um relacionamento um pouquinho melhor com ele, né? Buscar ajuda de pessoas que tinham mais informações, e a gente no final conseguiu. Demorou um pouco, mas a gente conseguiu as informações que a gente precisava e o projeto acabou andando. O teu tiro no pé, então, Desculpa, Júlio. O teu tiro no pé foi subjugar a situação e ter um excesso de autoconfiança, Augusto? Exatamente. Mas nada como um MVP após o outro, né? Nada como uma versão beta após a outra para a gente melhorar. Isso contribuiu para tudo que eu falei antes, né? Essa história de você achar que você está pronto é um grande erro, né? E essa foi uma situação bem típica, né? Eu falei: não, isso aqui eu já fiz 500 mil vezes. Pegar essas informações, a gente já joga aí nas planilhas, já faz, e a hora que o cara olhou aquilo, falou: não, eu não. Você acha que tem alguma relação com a idade isso aí, Augusto? Com a experiência ou a falta dela? Então, esse tipo de comportamento? Eu acho que sim. Eu dei mais tiro no pé no passado do que eu dou hoje, né? Talvez a minha pontaria piorou, mas a experiência já te faz, todos os anos você vê situações similares, né? Então você vê uma situação e você fala: poxa, isso aqui eu já sei quais cuidados eu posso tomar, mas a gente sempre pode ser surpreendido se você for com algum tipo de preconceito, né? Então a sua experiência ajuda, mas você não deve nunca cair nessa mesma armadilha que eu caí, dizendo: já fiz isso 90 vezes, vai ser mais uma igual, né? Não é bem assim, né? Pessoas são diferentes, situações diferentes. Eu aprendi a lidar com pessoas logo que eu saí da faculdade, que eu comecei a dar curso, como eu falei, né? E eu descobri que as pessoas, primeiro, não tem botão de desligar, né? E segundo, que o programa delas não segue uma rotina fixa, né? Ela muda de uma hora para outra. E cada pessoa é diferente e entende a mesma coisa. Você fala a mesma coisa para duas pessoas, cada uma vai entender de uma forma diferente. Isso eu demorei para aprender, acho que nos primeiros anos de profissão eu aprendi, e é algo que a gente não pode esquecer, né? E é um conselho também para todos que estão começando, principalmente aqueles que vêm de exatas e têm essa cabeça um pouco mais fixa, né, nas coisas que são 0 ou 1, né, que ou é certo ou errado. Existem aí muitas variações entre esse 0 e esse 1 que a gente tem que considerar. Isso que é importante. E aí o nosso amigo Luciano, qual que foi o tiro, um dos tiros no pé memoráveis aí que merecem ser compartilhados? Acho que é como disse o Augusto, né? A gente vai lembrando, ele foi contando as histórias, você vai se lembrando, a gente vai se lembrando de várias situações, mas acho que tem uma que eu acho que foi bem marcante para mim, né? Que tem tudo a ver com a questão da sinceridade, né? Como a sinceridade pode ser perigosa, né? E contar essa história aí. Eu atendi um cliente farmacêutico, né? Que isso faz um pouco mais de uma década aí também, né? Uns 10, 12 anos aí, pelo que eu me recordo. E era um cliente que tinha uma fama de explorar os fornecedores, né? Então, quem fornecia falava isso, né? A gente conversava e tal. E aquela questão de apertar em preço, prazo, a maneira até mesmo de tratar o fornecedor, né? E o projeto em si era de médio porte, não era nada de especial, mas o cliente era um cliente exigente, né? É aquele cliente que exige muito mais do que está disposto a pagar, né? E queria tudo, mas não tinha orçamento e tudo mais, né? E aí, uma das reuniões, eu cometi um erro, né? O tiro foi aí, né? Esse foi o momento do tiro.
eu fiz eu deixei escapar um pensamento, né? Então, eu já tinha isso no meu subconsciente, essa história que eu falei, né, da cultura do cliente, e um pensamento escapou, né? Então, eu fiz um comentário que eu deixei transparecer, eu não vou me lembrar, é claro, né, o que eu falei, mas eu deixei transparecer justamente isso, né? De que o cliente estava tentando se aproveitar de uma situação e que isso, de alguma maneira, fazia parte da cultura deles, né? E na hora, a pessoa com eu estava conversando, acho que tinham 3 pessoas na reunião, eu estava sozinho. Na hora eu percebi que o diretor da empresa, né, se ofendeu. A reação dele ali foi imediata, né? Ele não aceitou. Eu percebi que eu tinha deixado escapar, né, o pensamento, já tinha escapado, né? Tentei ali argumentar, explicar, né? Mas já estava o estrago ali, o tiro já tinha saído, né? Então, um mês depois, eles cancelaram o contrato, né? Então, eles me chamaram lá simplesmente para comunicar, né? Então, foi uma situação ali eu acho que não foi só sinceridade, né? Foi a sinceridade e um pouco de sarcasmo, né? Eu acho até que eu poderia ter argumentado sendo sincero, mas de uma maneira diferente, né? Então, e ali não teve jeito, né? Depois, até pensando, depois eu falei, puxa, a maneira como eles cancelaram o contrato e como eles me comunicaram mostrou que a fama não era falsa, porque mesmo na hora da saída do contrato, eles agiram daquela mesma maneira, né? Isso é verdade, né? Sim. É isso aí. E, enfim, mas assim, quando a gente está falando de negócios, né? Quando a gente está falando aí de um ambiente corporativo, a gente precisa, mesmo que aquilo seja verdade, né? E você precisa tomar certos cuidados, né? Porque Não importa muito estar certo, né? Não importa muito ser o lado certo da história, né? Isso, No não é, o mundo mais dos importante negócios. não é mostrar que você está certo, né? É. Você pode até ter certeza que você está certo, que o cliente, que do outro lado, né, a pessoa do outro lado está errada, mas você precisa saber como lidar com isso, né? E ali foi uma situação que eu percebi claramente que eu cometi um erro mesmo, né? O erro foi meu, porque eu não ia mudar o cliente, eu não ia mudar a maneira como o cliente faz negócio, né? E isso é o que me marcou bastante, né? Então depois você começa, esse é o tipo de ferida, né? Que você depois lembra e você fala assim, puxa, é isso que está acontecendo agora aqui nessa outra situação, mas eu não vou falar, né? Se eu falar, o desdobramento pode ser ruim, né? Então tomar um certo cuidado, eu acho que é outra lição, né? E assim, dessas situações você tem que tirar lições, você tem que aprender, né? Então, se você aprender, valeu a pena, né? Se você aprender alguma coisa que você não vai repetir, acho que valeu a pena. Que história interessante, hein? Eu acho que isso é um tiro no pé que realmente inspira a gente a pensar, né? E eu acho que as tuas duas histórias, tanto o replay como o tiro no pé, estão bem conectadas aí, né, Luciano? Que eu acho que tem muito a ver com o controle emocional, tem muito a ver com a história do ego, de você, né, tentar não se deixar contaminar pelo que você está sentindo, né? Não deixar contaminar o teu sentimento, contaminar a lógica de negócio que você tem que conduzir, né? E isso é muito difícil, realmente eu acho que é um grande aprendizado e é uma coisa que eu vejo assim, um diferencial. A gente às vezes olha grandes líderes, grandes empresários, quando a gente começa a conviver com essas pessoas, a gente vê que aí está um grande, né, um grande ponto que diferencia um profissional do outro. O cara não é brilhante tecnicamente, o cara não é brilhante, na verdade, em muita coisa, mas geralmente esse ponto do controle emocional, de como lidar com situações adversas, manter a calma. De Lucidez, né? novo, Ter uma lucidez nessas situações, né? você não precisa ser o cara mais brilhante da sala, você precisa ser o cara talvez mais calmo da sala, você precisa ser o cara mais tranquilo da sala para ter o melhor desempenho, né? E como é difícil isso, né?
E acho que aquela frase famosa que o cliente sempre tem razão, a gente sabe que não é verdade, o cliente nem sempre tem razão, a dificuldade está em mostrar para ele que ele não tem razão, né? Com toda a delicadeza possível, com o suporte aí técnico e todos os seus skills de comunicação possíveis, para não ofender o cliente. Isso é uma coisa muito difícil, realmente. A gente, como cliente, odeia que alguém mostre que a gente está errado. Ser confrontado é sempre muito ruim, né? Na vida é ruim ser confrontado. O papel de um consultor, eu acho que tem muito disso, né? Ninguém vai contratar um consultor para ficar falando sim para ele. Não, você está fazendo certo, bonitinho, então por que eu estou pagando esse cara para dizer que eu estou fazendo certo? E aí está a arte do negócio, é saber mostrar o que está errado ou o que precisa melhorar sem ofender, né? Porque você nunca sabe, às vezes você tem história, né? Ah, meu avô fundou essa empresa, ele sempre fez assim, agora vem você aqui dizer que tem que mudar tudo. Quer dizer, calma aí, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Realmente é um risco aí de tiro no pé muito grande. Que bom. Gente, esse episódio, ele tá cheio de pérolas aí para a gente minerar e depois consumir com calma, né? Ouvir de novo, talvez rever. Gostaria de agradecer muito a participação aqui do Augusto e do Luciano, do Renan também que nos ajudou. E gostaria de deixar aí um espaço para cada um de vocês aí dar uma mensagem final para a gente agradecer a nossa audiência por ter ficado com a gente até aqui. Luciano, se você quiser começar a finalizar o nosso episódio aí. Bom, agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de conversar com você, de ouvir as histórias também aí que foram compartilhadas, né? Contar um pouco de história também é legal, né? Eu acho que pouca gente sabe dessas histórias que eu contei. Agora vamos saber, né? E muito legal aí a iniciativa de vocês. Acho que abrir esse espaço. Acho que quem está no mercado aí, quem já viveu tanta coisa, tem muita história boa para contar, né? E a gente aprende muito através de histórias, né? A gente que trabalha com educação corporativa, a gente sabe como as histórias elas podem ser poderosas, né? Como às vezes você vai aprender muito mais ouvindo uma história do que ficar sentado ali assistindo em sala de aula alguém falando, né? Um monte de coisa. Então as histórias elas têm uma força muito grande aí para ensinar também, né? Sejam histórias positivas ou não, como a gente viu aqui, né? Então às vezes as histórias com desfecho ruim elas te ensinam até mais do que as histórias com desfecho positivo, né? Então, muito legal aí, foi muito legal ter participado. Que bom. Augusto, qual que é a sua mensagem aí para finalizar o nosso episódio de hoje? Bem, agradecer a vocês aí pela oportunidade, agradecer pelo compartilhamento dessas histórias. Acho que na mesma linha do que o Luciano falou, a gente aprende mais com histórias do que realmente ouvindo um conteúdo teórico, né? E uma coisa que eu ouvi do Jack Ma, que é o fundador lá do grupo Alibaba, ele diz que a gente aprende com os erros e não aprende com os sucessos, né? Pelo menos na filosofia dele, e o que a gente entende, até pelo que foi compartilhado aí, que é verdade, né? No momento do erro, no momento do tiro no pé, no momento que você se coloca aí numa posição que você, opa, o que eu faço agora? Você consegue ter um raciocínio mais rápido e começar a ponderar essas coisas mesmo nos dias seguintes, né? Para chegar aí um aprendizado e conseguir com isso, nas próximas situações similares, evoluir e também ter a oportunidade de transmitir isso para outras pessoas para que elas não errem da mesma forma, mas descubram erros novos para aprender com coisas novas, né? Muito obrigado mais uma vez. Excelente, gente. Seria muito bom se a gente pudesse aprender só com os erros dos outros. Que maravilha se fosse assim, né? Sim. E por isso que a gente acredita tanto, né, nesse tema da aprendizagem para a vida, né, que é o que a gente tenta trazer aqui nesse podcast. Você ouvindo essas histórias dos nossos convidados, hoje o Luciano e o Augusto, com a ajuda aqui do Renan, espero que você tenha conseguido aí algum atalho ou alguma inspiração para um desafio que você está enfrentando ou que você pode enfrentar daqui a pouco. E eu gostaria muito de reforçar aqui o convite para você deixar o seu like, se inscrever nos canais e acompanhar todos os episódios para você estar sempre conectado com outras histórias de aprendizagem para a vida. Obrigado. E, Renan, para você... Valeu, Júlio. Aí. Tá, excelente. Já encerrou. Obrigado, gente, pela audiência. Obrigado aos nossos convidados pela participação. E até o nosso
próximo episódio do Podizagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Um abraço para você. Até a próxima.